Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus desceu, Deus teve um encontro com Moisés. O Moisés agora é um missionário. Ele tem uma missão de Deus, ele precisa ir ao encontro dos seus irmãos, dizer aos seus irmãos que ele tem uma mensagem e um propósito de Deus na vida deles. Bom, no momento que o Moisés está recebendo essa missão, ele vai dizer ao Senhor, tá, tudo bem, mas quando eles perguntarem quem é o Senhor, e aí a resposta está no capítulo 3 do Êxodo, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Olha, depois de anos da ausência de Deus na vida de uma comunidade, esse povo que desce ao Egito, ele vai permanecer no Egito por aproximadamente 200 anos. A última pessoa que eles ouviram dizer que teve algum contato com Deus foi Jacó. E aí dispersa, as pessoas elas perdem o sentido existencial. Porque ouve-se falar de um Deus, mas de um Deus que em determinado momento ele se torna muito distante. E no momento em que o Moisés agora, tomando um novo rumo na sua vida, tendo um novo significado existencial para a sua própria vida, que também não tinha sentido nenhum, aquele homem criado por 40 anos num palácio, depois de 40 anos cuidando de ovelhas, ele não sabe muito bem o que ele está fazendo aqui. Ele está dando um novo significado à sua própria vida e ele vai ter uma mensagem que vai dar novo significado a um povo inteiro, a uma comunidade inteira. E quando o povo perguntar, Senhor, quem é o Senhor? A resposta de Deus, ela vem baseada na fé de novo. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e do Jacó. Tem muito tempo, não é? 200 anos de distância entre Abraão, Isaque e Jacó e o Moisés. É muito tempo. Mas Deus dá um resumo para eles e diz, eu sou o que sou. Algumas traduções novas dizem que a melhor versão seria, eu serei o que serei. Não faz diferença. Porque Deus é, em qualquer momento, em qualquer instante. Deus dá significado a qualquer hora. Deus restaura a qualquer momento. Deus entra com providência quando Ele é na nossa vida. Ele não foi. E também Ele não será. O amanhã não existe. O que existe é hoje, é agora. Então quando Deus diz, eu sou o que sou, que significado eu posso dar a Deus na minha vida? Porque quando a gente olha a maneira como a sociedade anda, como as pessoas andam, tudo desacreditado, a política desacreditada, a economia desacreditada, ninguém acredita mais que a sociedade poderia se mover em amor, em afeto, em respeito às pessoas. Não, as pessoas se movem em função do poder que elas alcançam, seja um poder político, seja um poder econômico. Ninguém espera que as pessoas se tornem cristãs e a partir daí elas passem a tratar as outras pessoas respeitosamente. Ninguém espera mais isso. Então Deus entra nesse momento onde aqueles que estão vivendo no Egito
estão vivendo debaixo de opressão, debaixo de chibatada, de chicote, serviços forçados. Qual que é a esperança desse pessoal? É a mesma esperança da nossa geração. Esperança nenhuma. Não tem mais jeito, tudo está perdido. E aí aparece o Moisés. E Deus vai dizer a ele: você vai procurar os seus irmãos. E você vai dizer aos seus irmãos que eu desci para libertá-los, para livrá-los dessa opressão. Existe uma opressão que é do lado de fora, é do egípcio, é daquele que escraviza, daquele que humilha. E existe uma opressão do lado de dentro, uma opressão daquele que perdeu toda a esperança. Ele já não sabe mais o que crer, o que acreditar, ele já não sabe mais o que esperar. Povo de Israel, lembranças de Jacó, histórias do José, eles tinham muita coisa para se lembrar, mas as histórias do passado, elas não poderiam modificar o presente e produzir esperança. Então, a intervenção de Deus, ela é providencial, ela é oportuna. E eu não fui o que fui. Deus não está dizendo que foi o que ele foi, ele diz: eu sou o que sou. Deus é socorro bem presente na angústia. A gente pode recitar isso como um salmo, mas a gente pode ter isso como uma realidade na nossa vida, na nossa existência, quando todas as expectativas estão frustradas, quando não há esperança mais em nada. Então, o Moisés tem uma missão, uma mensagem e uma mensagem de esperança para aquele povo. O Deus de Abraão, do Isaac e do Jacó. Quem conhecia a história tinha na memória agora todas as promessas que Deus fez para Abraão. Todas as promessas que Deus renovou ao Isaac. E todas as promessas que Deus confirmou ao Jacó. Continua sendo fé. Olha, em toda a história da humanidade, todos aqueles que pretendiam ou pretendem ser povo de Deus, eles andarão por fé. Eles andarão naquilo em que eles têm como realizado em esperança. Realizado, mas só depois que creu. Realizado, mas só depois que a esperança se tornou ação. Só depois que a pessoa se move ao encontro da proposta de Deus é que vai acontecer um milagre. Só depois que as pessoas se movem em obediência é que vai acontecer um milagre. Então, Abraão, sai da tua terra. O Abraão sai da terra. Jacó, chegou um dia de você voltar para o lugar que eu mandei você se estabelecer. É hora do Jacó voltar. Olha, o José vai dizer aos seus irmãos: não se preocupem. Vocês estão preocupados porque vocês fizeram uma grande maldade comigo? Não se preocupem não. Foi a mão de Deus. Tudo que aconteceu, que parece que foi ruim, não foi tão ruim assim. Querido, não foi tão ruim assim como? Quem que passou 12 anos dentro de uma masmorra do Egito? Foi o José. E quem está dizendo que não foi tão ruim assim? O José. E os seus irmãos? Os seus irmãos não tinham noção do que o José passou para que houvesse fartura na terra do Egito. Providência de Deus? Providência de Deus. Para quem? Então é preciso que nós não nos confundamos, porque nós precisamos chamar bênção o que Deus diz que é bênção. Nós precisamos chamar pecado o que Deus diz que é pecado. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. As coisas, elas nunca serão em cima do muro. As coisas, perante Deus, as coisas têm um certo radicalismo. Porque Deus cria uma expectativa no Moisés. Deus vai dizer ao Moisés: olha, eu vou realizar no meio desse povo maravilhas. Eu vou realizar maravilhas no meio desse povo. E as maravilhas que Deus vai operar, elas têm duplo sentido. Ao mesmo tempo que elas têm um significado para o egípcio, elas têm um outro significado para o hebreu. Aquele hebreu que ouvia histórias de Deus, agora ele verá a ação de Deus. E o egípcio,
que sempre foi idólatra, agora vai ouvir falar de um Deus verdadeiro, que opera a favor daqueles que neles esperam. Louvado seja o nome do Senhor.